começo já te fazendo uma pergunta. Cara, tu não pensa, eu sei que tá cheio de compromisso, uma porrada de coisa para fazer, mas tu tem que ajudar a entrar na CBFS, no futsal, na seleção brasileira. A gente precisa tanto de você, cara. Sabia disso? Cara, eu sempre me deixei à disposição, né, cara? Eu sempre sou um cara que sempre me posicionei muito. Eu até coloquei minha carreira dentro da seleção brasileira muitas vezes em xeque por brigar, por ir contra o sistema, por achar as coisas erradas e tentar arrumar em benefício da modalidade, né? E, cara, parei de jogar, tinha ali um leque que eu queria, sim, eu tinha uma vontade. Pô, pensei até às vezes em ser treinador, porque eu gosto dessa leitura do jogo, eu gosto de ter essa visão de coisas que eu acredito. Eu fui procurado, Wander, um mês antes do Mundial passado, só que assim, já estava um sistema pronto, eu não queria chegar e sentar na janela na hora do Mundial. E eu gostaria de, sim, estar à frente, e isso continua fazendo parte dos meus planos, desde que eu pudesse opinar em tudo que eu acredito, né? Eu não quero estar ali com um cargo remunerado por estar ali, né? Eu quero estar ali, quero fazer parte do grupo campeão mundial, eu quero colocar pessoas que eu acredito, cargos que eu acredito, visão que eu acredito. E quando aconteceu isso, quando acabou o Mundial, ficaram de conversar comigo e me procuraram realmente depois que algumas decisões tinham sido tomadas. E para mim, naquele período, foi um período que a minha vida voltou ao normal, né? Tinha acabado a pandemia, aquela loucura toda, e já tinham tomado decisões que eu não participei. Então, eu queria realmente pegar uma coisa de um início de ciclo, ser um cara que, junto com pessoas da minha confiança, tivessem essas escolhas, o caminho a seguir, um planejamento, porque sem planejamento não vai, cara, não adianta. Isso eu descobri durante a vida que eu trabalhei. Seleção brasileira, quando teve planejamento e quando não teve. Então, para ser com um cargo e ter o meu ali no final do mês, para mim não serve. Então, eu acredito muito no ciclo de trazer o que eu vivi, do que eu entendo para um lado, desde o início. Acabou o Mundial, vem cá, qual que é o planejamento para o próximo Mundial? Quantas convocações vai ter no ano? Quantos jogadores vão trabalhar? Quem que... Porque o jogador você tem que ver ele antes. E o cara tem que chegar no Mundial com uma história de seleção brasileira, né? Eu vi tanto no Mundial que eu joguei como no último Mundial, jogadores com 3, 4 convocações indo para uma Copa do Mundo. E a Copa do Mundo é diferente. Você vai sentir o jogo, você pode ser o craque do seu time. Se você não tiver uma passagem, pelo menos de 15, 20 jogos, competições difíceis, fazer amistosos difíceis, esse jogador não chega preparado para uma Copa do Mundo. Isso faz muita diferença, ainda mais falando de seleção brasileira. Mas eu sempre me coloquei à disposição, fiz campanha futsal olímpico, mas eu via todos os mundiais, todo mundo quer o futsal olímpico, mas eu nunca vi os presidentes das principais seleções se reunirem. Pô, o que a gente vai fazer? Então, o jogador, todo mundo fala, pô, o futsal tem que ser olímpico, mas ninguém se mexe para isso. Então, é difícil brigar poucas pessoas e quem realmente tem o poder para ter essa diferença, porque queira ou não queira, eu tinha o meu nome, mas eu era um jogador. Eu não podia passar daquele limite. Eu fazia a campanha como jogador. Eu não podia chamar uma reunião, não podia juntar os presidentes. Eu tinha o meu limite como jogador, né? Então, isso para mim sempre foi uma coisa que eu deixei sempre à disposição, mas o sistema é um, você vai contra e tá tudo certo.